Paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo, dia 3 de maio de 2026, pela misericórdia do nosso Deus, o primeiro domingo do mês de maio, podemos estar mais uma vez reunidos e agradecidos ao nosso Deus por esta oportunidade de estarmos juntos e poder compartilhar com os irmãos a preciosa e santa palavra do nossa Deus, e a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Agradecemos por este dia de bênção, Santa Ceia do Senhor pela manhã, e agora reunidos para cultuar ao nosso Deus, juntamente com esses irmãos que podem estar conosco neste momento. Vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, soberano e Pai, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Criador, o nosso Provedor, o nosso Protetor, o nosso Salvador, o nosso Deus Consolador. Em tudo e em todas as coisas, Tu és Deus sobre todas as coisas que foram por Ti criadas, e todas as coisas lhe estão sujeitas, e tudo faz aquilo que Te agrada, Senhor. E nós, aqui reunidos, possamos estar agradecidos no santo e precioso nome de Cristo Jesus, por mais um dia de bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E aqueles que vão iniciar um dia, mais um dia de bênçãos, possam estar desfrutando da Tua presença sempre. Que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós. Aceita o nosso louvor, ó Deus amado. Atende a súplica e ao pedido de cada um desses Teus servos. Visita também cada lar, cada família que não pode estar conosco, mas que nos tem visto pela internet. Que o Senhor ali esteja abençoando ricamente cada lar, cada família, cada irmão e cada irmã. E é no nome santo de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que nós Te agradecemos e Te pedimos a Tua presença santa. Amém. Amados irmãos, então hoje, como é da nossa congregação, fazermos então a Santa Ceia, pudemos ter o privilégio de estar juntos, os nossos irmãos Melvin Santana, a sua esposa, seus filhos, assim como o nosso irmão Carlos e a irmã Harumi, que estiveram conosco, nos alegrando, e apesar do dia um pouco corrido, mas nós somos gratos a esses irmãos. Então, a nossa gratidão a eles seja sempre e sempre presente no nosso coração. Vamos ao nosso tema de hoje, que é: você precisa dele. Então, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus e todos nós precisamos do Senhor Jesus. Não somente na vida futura, mas também na vida presente. E agradecidos estamos ao nosso Deus porque Ele tem estado presente na vida de cada um de nós. O nosso texto, para a nossa breve e curta meditação, está no livro do médico Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao 21. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 21, assim está escrito. Aquele que puder acompanhar com a sua Bíblia, por gentileza. 16. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Bem,
É importante esses versículos, porque eles confirmam com certeza, sem nenhuma sombra de dúvidas, de que o Senhor Jesus é aquele sobre o qual estava escrito no livro do profeta Isaías. Então, ele mesmo disse: hoje se cumpriu em vossos ouvidos aquilo que está escrito nessa escritura. E que nós sabemos hoje que essa profecia, descrita no livro de Isaías, pelo profeta Isaías, se cumpriu com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi aquele a quem está se referindo nos versículos 18, 19, 20, 19. Então vamos louvar ao Senhor também com 2 hinos da nossa harpa cristã, para depois, daqui a alguns minutos, então, estarmos compartilhando e ouvindo a palavra do Senhor. Nossos hinos da nossa harpa cristã hoje são hino de número 33 e 106. O hino de número 33 tem por título Como não? Com a tua mão segura. Então, com a tua mão segura, com certeza, é sempre bom permanecermos com as nossas mãos unidas às mãos do nosso Deus. Então, assim está escrito: com tua mão segura significa nesse coro que é para o Senhor segurar na nossa mão. Não é a nossa mão que segura na mão do Senhor, porque com a tua mão segura bem a mim. 1, 2, 3. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Mais uma vez. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Mais uma vez. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Hein? Esse amor eterno, e muitos já estão participando dele junto com o Senhor lá nos céus. Então, nós somos gratos ao nosso Deus por essa certeza que o Espírito Santo confirma em nosso coração. Todos aqueles que são salvos, com certeza têm
esta alegria de poder dizer que o Senhor, ó Senhor, leva-me contigo para onde eu possa participar do teu eterno amor. Aleluia. O nosso segundo hino também, que nos alegra muito, tem por título, hino de número 106, tem por título Viva Cristo. Ou seja, em tudo devemos glorificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, louvamos com alegria. 1, 2, 3. Viva Cristo, eterna riqueza, meu escudo, vida e firmeza. Sua graça, ó, me faça reluzir no seu amor. Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, gran contento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte, me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória, e a vida prometida que para nós ganhou na cruz. Viva Cristo, condutor dos santos, viva Cristo, fortemente canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Viva Cristo, condutor dos santos, sim. Viva Cristo, fortemente eu canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Mais uma vez. Pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Então, essa é a paz que eu e você necessitamos, procuramos, e o Senhor se apresentou a nós com esta paz, e somente Ele pode dar. A paz que é incondicional, a paz que não depende das alegrias momentâneas do nosso dia a dia. Não que não tenhamos esta paz relativa. Muitas vezes nós participamos dessa paz relativa, mas a paz que nós queremos é a paz que somente o Senhor Jesus pode nos dar. E Ele assim tem procedido e tem nos concedido essa paz maravilhosa. Mais uma vez, neste momento de oração, eu gostaria que os irmãos, cada irmã se lembrasse do nosso irmão que ainda está na dirigência do coral e está com um problema grave de saúde. Eu percebi que ele já perdeu alguns quilos, um bom peso, está abatido, mas eu confio, eu creio que o Senhor restaura, que o Senhor renova, que o Senhor restabelece. Como temos ouvido do nosso irmão, aquele jovem Tiago, que sofreu um acidente com um caminhão e que perdeu uma parte do cérebro, e que o Senhor está restaurando, renovando lentamente. Sim, esse processo é lento, é meses e anos, mas o Senhor está no controle daquela vida e Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, gostaria que os irmãos orassem em favor do nosso irmão Ogata. E também em favor da nossa filha Miliane, que alguma dificuldade no ouvido, que não possa ser nada mais grave, mas ainda, evidentemente, está se
se tratando adequadamente, mas que o Senhor ali esteja a abençoar. Vamos mais uma vez estar com os nossos irmãos que, mais uma vez neste dia, já Paz do Senhor a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus, né, por estar nos proporcionando que estamos juntos, né? Que a palavra de Deus diz que qual bom e consuável é que os irmãos vivam em união, né? E quero estar pedindo pela minha sogra, a Lídia, né? Que está passando por uma situação, né? E eu sei que Deus está cuidando. E também a conversão dela, né? E mesma coisa meu filho, né? O Lucas, voltar aos caminhos do Senhor. Continuamos confiando no nosso Senhor, que assim o já fez, né? E pelo nosso casamento, né, que vai acontecer amanhã, né, que o Senhor possa encher nosso pastor do Espírito para estar dando as palavras necessárias para o nosso crescimento, né, espiritual. E também pelo nosso trabalho, né, nossa saúde, pedir a Deus que conserva segundo a vontade dele, né, porque tudo vem dele, por ele e para ele, né? Ele disse que sem mim nada podeis fazer. Então que nós possamos ficar na presença do Senhor. Amém? Amém. Eu agradecer a Deus por tudo, por essa semana de proteção, por esse feriado, trazer a gente em segurança até aqui, pela proteção que Ele tem nos dado. Pedir pela minha mãe, pelo Lucas, meu enteado, que eu chamo de filho, porque tem muito mais a ver comigo do que com ele. E quero pedir pelo Gregory, o marido de uma amiga minha dos Estados Unidos, que ele consiga enxergar os caminhos de Deus. Ele está na fé, mas ainda temos muito que melhorar, amadurecer. Ele murmura muito. E a esposa dele hoje pediu oração por ele, porque está difícil a situação lá. Então, vamos pedir oração para o Gregory também. Amém. Bom dia, boa noite. 横浜の友達の奥さんが目が、4月に会おうという話してたんですけども、ちょっと目が悪くなって手術するかという話で、ちょっと4月は会えないということだと思うんですけど、まだちょっと5月に入ったばっかしなんでわからないんですけども、少し目が少しでも良くなるようにという形でお祈りをしてほしいと思います。また改めて5月にちょっと連絡取ってみて、状況を確認してみたいと思います。以上です。はい。藤原さん。藤原さん。Bom dia, boa noite para todos. Ele tem um amigo, né, que tem a esposa tem, なんていうの? 白内障, catarata. 白内障, e precisa fazer operação. E ela é nova ainda, né? Mas precisa fazer cirurgia e tá pensando, né? E que Deus a proteja, né? E eles também não são cristãos, né? Então gostaria que orasse por eles também e que a cirurgia corra bem, né? E aquele amigo dele de Chiba, né? Que depois a gente não teve mais notícias. Não, mas... Ibaraki. Ibaraki, como é?
千葉じゃなかった。茨城のamigo de Ibaraki, né? Continua orando por ele, né? Que continua ainda entubado, né? Estava estável, mas, né? Continua orando, por favor. Mas eu acho que ele está esperando a salvação da esposa, porque a família dela era todo cristão, só ela que não. Como todos morreram, então ela ficou revoltada e ficou assim descrente. Então, gostaria que orasse. Eu acho que Deus está dando tempo para ela ser salva, viu? Eu creio que seja isso. Então, gostaria que orasse, né? Pela salvação dela. Madate-san. E Fujiwara-san, esposa Fujiwara-san, né? Que vai fazer cirurgia, quando, não sabe ainda, né? Quando vai fazer. Ela continua trabalhando, só ela, né? Amém? Eu também. E agradeço por todas as coisas. Meu pastor, graça e paz. Graça e paz, querido. Pastor, agradecer a Deus pela semana também que passou, que o Senhor abençoa, esse tempo de descanso que o Senhor está nos dando, essa oportunidade que Deus nos dá, esse privilégio. Então, agradecer demais a esse Deus maravilhoso que nos concede tudo isso. Pelo momento que teremos amanhã, que o Senhor continue a abençoar. Foi muito bom estar com vocês hoje e amanhã acho que vai ser continuação da bênção de hoje. Amém. Peço também que o Senhor nos dê uma oportunidade aqui de ter um tempinho em família, então a gente pedindo para que o Senhor também guarde a nossa saída, a nossa chegada, esteja conosco e continue pedindo oração pelo homem da minha sogra, que o Senhor vai curar em nome de Jesus. Amém. Muito grato. Aqui aos nossos irmãos. Graça e paz, irmão. Por esse feriado que a gente anda, né? Uma graça. Amém. De que Deus esteja abençoando o nosso visto, que já está perto a fase de conclusão de entrega de documento ainda. Na mão do Senhor. Amém. Amém. Graças e paz. Graças e paz, irmão querido. Só agradecer a Deus. Só para a gente estar respirando esse ar maravilhoso. Deus amado. Tipo da gente estar agradecendo a Deus. E agradecer a Deus também por a gente estar essa oportunidade de a gente estar aqui no Japão. Cada dia que passa, que eu fico olhando para as montanhas, que eu fico olhando para a natureza, e cada dia eu tenho uma visão diferente, né? Essa oportunidade de poder clarear nossos olhos através da beleza que Deus criou para nós. Amém. O meu pedido de oração é que Deus venha estar abençoando, né? Abençoando o evento que está acontecendo aí, que nós não podemos estar. Deus venha estar abençoando, acampando seus anjos ao redor de cada um que está indo, que está na ida e na volta. E aí, o pedido de oração é que Deus venha estar colocando empresários, né, lá na nossa galeria, que já tem ponto, já tem salas disponíveis para alugar. Ele venha estar abrindo as portas para que a gente possa estar alugando para as coisas começarem a funcionar, né? Que Deus venha estar abençoando, entendeu? E agradecer, né? Mas é agradecer a Deus pela vida do pastor, da pastora que conduz outros amigos que estão aí, que Deus venha dar saúde, paz, né, e tranquilidade para estar fazendo esse evento, disponibilidade para estar colocando a palavra de Deus todos os domingos para a gente estar
saboreando esse banquete. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Bom Deus. Amém. Samuel não está, então. Irmã Luzinete, por gentileza. Amém. Pai Senhor. Paz, Senhor, querida. Gostaria de agradecer ao Senhor por todas as bênçãos recebidas, porque meu filho e minha nora chegaram em paz de viagem, foram em paz, voltaram em paz para a glória de Senhor Jesus. E continuar pedindo pelos meus pais, pela nossa família, por aquilo que o Senhor tem para nós aqui, né? E pela obra que o Senhor nos entregou. E também quero pedir, porque agora começa o inverno aqui, é meio muito frio, né? Que o Senhor possa estar guardando, protegendo. E agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe, muito grato, irmã Luzinete, ao seu esposo, aos seus filhos. Ó Deus. Ó Deus. Vamos ouvir a irmã Mico, por gentileza, também. Bom dia, boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Agradecer a todos e tudo. A nossa filha Milênia, mais ou menos, está com volta de vida, médico, cego, e muito assim. Preocupado. Continua trabalhando, mas eu quero também orar pelo Bianca, já retornou das férias, de quarta-feira já está trabalhando, né? E realmente também estava trabalhando, será no plantão. E também pela nossa confraternização de amanhã, né? E pela bênção nupcial do casal Carlos e Carolina. E também para os familiares que ainda não são convertidos, né? Pela situação do nosso querido Brasil e do mundo inteiro, né? Está ao contrário da vontade. Amém. Então, nossos queridos irmãos, vamos juntos em oração, cada um buscará o nosso Deus, e sabemos que Ele é todo-poderoso para responder, porque Ele permanece fiel. Tudo aquilo que Ele fez no passado, Ele continua fazendo no presente e fará no futuro, porque Ele é Deus fiel. A sua fidelidade permanece para sempre. Soberano e amado Pai, a cada um desses teus servos que aqui está, conhece ao Senhor, tem esta intimidade contigo, ó Deus, porque são teus filhos, a qual o Senhor ama com amor incondicional. A cada um deles agradecidos a Ti, Pai, por mais uma semana, pudemos estar juntos no domingo que se passou, e neste domingo, neste dia presente, o Senhor os tem trazido de volta para estarem conosco, alegres na Tua presença. A cada um daqueles que nos vêm pela internet, Pai, o Senhor também tem concedido mais uma semana de bênçãos, e que o Senhor esteja recompensando abundantemente, ricamente e poderosamente, continuamente a cada um, segundo este amor incondicional, que só pode vir de Ti, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os pedidos do coração do nosso irmão Carlos, da nossa irmã Harumi, que o Senhor esteja atendendo a esses pedidos dirigidos a Ti, Pai. O Senhor é conhecedor das dificuldades desses dois Teus filhos. Eles pedem esta oração intercessória em favor dos familiares, em favor daquele amigo, o esposo daquela amiga, Senhor, da nossa irmã Harumi, que eles possam ser quebrantados pelo Teu Espírito Santo e reconhecerem que o Senhor é Deus acima de tudo e de todas as coisas, e que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas, de todo aquilo que ocorre na nossa vida. Tudo é permissão Tua. Por isso Te louvamos e Te agradecemos, quer na alegria, quer na tristeza, quer na bonança, na fartura, mas também na escassez. Continua e permanece com eles, Pai, ao nosso irmão Melvin Santana, ao seu lar, à sua família, que o Senhor nos concedeu estarmos juntos pela manhã e que possamos estar na manhã do dia seguinte, na manhã de amanhã, reunidos mais uma vez, para que Teu nome seja glorificado através do louvor de cada um desses irmãos. Te bendizemos e Te louvamos também, que o Senhor esteja abençoando a sogra do nosso irmão, a mãe da nossa irmã Renata, mas também o seu lar, a sua família, a cada um desses pequeninos, Senhor, meu Deus e Pai, a qual o Senhor ama com amor incondicional. Nosso irmão Nishimura, que o Senhor tem dado saúde e forças, continua abençoando ele, o seu lar, a sua esposa, o seu local de trabalho, o seu ir, estar e voltar,
E o pedido do coração em favor dos teus amigos, Pai, aqueles que não conhecem a tua palavra, que possam conhecer a tua palavra antes de partirem deste mundo. Nós não sabemos o dia e a hora, mas o Senhor sabe e conhece, e o Senhor é aquele que se alegra que ninguém se perca, mas que venham todos a obter essa salvação sublime e santa que só pode vir de ti, Senhor Jesus. Nossa irmã Luzinete, ao seu lar, à sua família, à sua irmã, ao seu cunhado, ao seu sobrinho, ao seu irmão, que o Senhor ali esteja abençoando a cada um daqueles lares, como o Senhor tem abençoado o trabalho das mãos do nosso irmão Alexandre, da nossa irmã Luzinete, na tua casa, e daqui a alguns minutos eles estarão indo para a tua casa. Concede mais um dia da tua presença santa, abençoando aquela congregação e todos que ali vão estar e aqueles que lá já possam estar. Que o Senhor os abençoe, cada familiar da nossa irmã, igualmente ao nosso irmão que não pode estar conosco, Anderson e a Keiko. Visita eles ali por misericórdia, alegra o coração deles, concede, Senhor meu Deus e Pai, a tua presença naquele lar para que eles possam se alegrar, ainda que com algumas dificuldades, mas que o teu nome seja glorificado. Ao nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Leia e seu filho Samuel, agradecidos a ti por tua misericórdia, teu favor, toda a tua benignidade e toda a tua providência, Senhor. Nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, e que o Senhor retire todo impedimento, toda a adversidade possa vir da obtenção da permanência nesse país. Fica com eles também, Senhor, meu Deus e Pai, a cada dia no seu local de trabalho. Continua a guardar, a proteger e a livrar de todo perigo e de todo mal. A nossa filha Miliane, ao nosso filho Daniel, aos nossos netos, continua abençoando, Pai, porque sei que o Senhor tem abençoado e eles puderam estar junto conosco no nosso culto pela manhã, e que o Senhor ali os tem alegrado, e nós nos alegramos com a tua presença santa acima de tudo e de todas as coisas. Pelo nosso irmão que está com dificuldade de saúde, não somente o nosso irmão Ogata, mas todos os nossos irmãos que passam por necessidades em todas as partes do mundo. Ali o Senhor é aquele que pode restaurar a saúde, renovar as forças, alegrar o coração, ainda que passando por dificuldades. Também te pedimos que o Senhor console a cada um daqueles, aquele ente querido, que pelo falecimento, pela passagem da nossa irmã, que veio a falecer nesta semana, Senhor meu Deus. Que o Senhor esteja ali com a cada um daqueles que possam estar no velório e também aqueles irmãos em Cristo que possam estar ali neste momento de dor, de dificuldade, o teu Espírito Santo esteja consolando. Aos pedidos de oração da minha esposa, aos pedidos de oração em meu favor, nós somos gratos a ti, ó Pai, porque tem nos ouvido e nos atendido. Permanece conosco, Pai, a partir de agora, com teu Espírito Santo falando ao nosso coração para ouvirmos a tua mensagem. E é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos. Amém. O Daniel ligou para mim estava com tosse. Hoje de manhã amanheceu com febre, piorou. Era para estarmos conosco hoje de manhã, exatamente no canto, mas vamos, e amanhã vamos despoderar. Vamos orar no final também pela saúde da nossa neta, filha do Daniel. Então, voltando ao nosso texto que nós lemos anteriormente, em Lucas 4, versículo 16 ao versículo 21, e assim está escrito. Então, chegando a Nazaré, então o Senhor Jesus chegando a Nazaré, onde fora criado, sim, ele mesmo entrou num dia de sábado, segundo era o seu costume. Então, para ele, ir à casa do Senhor, ir à sinagoga, à igreja, ou como dizemos no nosso dia, ele levantou-se para ler, e foi dado a ele, então, o livro do profeta Isaías, e ele abriu o livro e encontrou o que está escrito no livro do apóstolo, no livro do profeta Isaías. O Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres.
Então, não se esqueça que nós temos o Senhor Jesus como nosso auxílio para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. O Senhor Jesus também está ao nosso lado quando nós buscamos curar espiritualmente os quebrantados de coração. Ele também veio para apregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos do inimigo, Satanás, dos demônios, e também anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o que será o ano aceitável do Senhor? Então, vamos ver aqui o que nós podemos aprender mais sobre esse texto. Então, o Senhor Jesus veio cheio do Espírito Santo, vindo do Jordão. Por quê? Porque ele foi levado, isso no capítulo 4, nos primeiros versículos. Então, apenas para contextualizar a história. Então, nós sabemos que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde foi tentado por 40 dias. Então, ao passar os 40 dias, sem comer, no deserto, evidentemente, ele estava com fome. E a cada um de nós sabemos o que é, então, como nós reagimos diferentes, cada um diferente do outro, mas como nós reagimos quando nós estamos com fome. É só você ver os animais, muitos animais, quando eles não estão com fome eles não reagem para quase nada, mas quando estão com fome, é capaz de querer devorar até os filhinhos. Então, o Senhor Jesus, que esteve entre nós, semelhante aos homens, ele teve sede, que é característica de homem, não é característica de Deus. Ele teve sono, ele teve sede. Então, isso são características de homens. Homens é que têm essas necessidades. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não tem. Então, após os 40 dias, o diabo fez aquilo o quê? Aquilo que ele mais sabe fazer, que é tentar o homem para destruí-lo. Então, a tentação vem do inimigo, a tentação vem do diabo para destruí-lo, para destruir-nos. E a aprovação vem de Deus para nos edificar. Então, são duas coisas bem diferentes. Temos que discernir o que são essas duas coisas. Nenhuma aprovação vem sobre mim, sobre você, para destruir. E nenhuma tentação vem do inimigo para te edificar. De forma nenhuma. Sempre o inimigo é para destruir. E o Senhor para edificar. Então, depois que o diabo tentou ao Senhor, com certeza sem nenhum sucesso, Satanás, está escrito que Satanás o deixou para uma nova oportunidade. Então, Satanás faz isso até hoje. Ele tenta você, tenta eu, tenta você, tenta nós, e de repente parece que ele está em outro país. Já ele não está mais perto de nós, mas ele se ausenta, mas está sempre observando, porque ele é sagaz, ele não desanima, ele não tem corpo físico como o nosso. Então, ele continua fazendo isso até hoje, até nos destruir. Mas graças a Deus que nós temos ao Espírito Santo, que não permite ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus. Então, depois da tentação no deserto, o Senhor Jesus volta para a Galileia. Então, onde ele ensina nas igrejas, nas sinagogas, que é o nome mais correto. E quando o Senhor Jesus estava em Nazaré, num dia de sábado, ele entrou na sinagoga e leu o livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. E é o que ele leu, e que ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos espirituais, não? E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa é uma outra versão que eu encontrei. Não é semelhante ao nosso texto,
inicial. Mas o Senhor Jesus, então, a partir deste dia, ele inaugura aqui o seu ministério. E ele declara ser ele mesmo o Messias ungido para trazer boas novas aos homens. Então, os fariseus, saduceus e aqueles homens maus já estavam preocupados, porque ele se dizia ser o filho de Deus, o filho de Deus. E para eles isso era, evidentemente, uma blasfêmia, uma ofensa. Alguém se intitular semelhante a Deus. Então, ele veio para libertar os cativos de Satanás, até hoje ele o faz, restaurar fisicamente aos doentes, nós cremos que ele faz, e anunciar o ano da graça de Deus. Então, o ano aceitável do Senhor é o ano da graça. Então, ainda hoje nós podemos ver que o reino de Deus é atual. O reino de Deus permanece visível e também permanece integral. Nada mudou. Então, no versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor, o Espírito Santo é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isso quer dizer, o Senhor Jesus iniciou seu ministério terreno, movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é sobre mim. Não se esqueça que ele esvaziou-se a si mesmo. Ah, mas o Senhor Jesus era Deus. Ele era, é e sempre será. Só que está escrito, esvaziou-se a si mesmo. Essa é a primeira etapa da vida terrena do Senhor Jesus. Depois ele fez o quê? Ele humilhou-se a si mesmo. Então, esvaziou-se a si mesmo de tudo aquilo que ele tinha e tem novamente no céu. E humilhou-se a si mesmo por quê? Porque ele veio a este mundo nascido de mulher. E ele entregou-se voluntariamente a si mesmo. Não foi alguém que prendeu ele e levou ele algemado para algum lugar a contragosto. Não, ele entregou-se voluntariamente a si mesmo. Então, o seu ministério terreno, é sempre bom lembrar, porque o Senhor tem o seu ministério celestial, onde ele continua intercedendo em nosso favor. Então, isso nos ensina o quê? Que, como ele iniciou o seu ministério terreno, nós também podemos evangelizar com eficiência. Para efetuarmos esse evangelismo com eficiência, nós precisamos ter a presença do Espírito Santo em nós. Porque ali está escrito, ele me ungiu, o Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres, ou os ricos, ou de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Isso é o que nós podemos ver e que nós devemos buscar e ter o Espírito Santo trabalhando em nós. Então, para podermos evangelizar os perdidos, nós precisamos da presença divina e, se possível, primeiramente da presença divina. Eu vou evangelizar e eu preciso de recursos. Sim. Eu preciso de conhecimento. Sim. Eu vou evangelizar japonês, mas eu não sei falar japonês. Eu vou evangelizar quem? Não existe essa possibilidade. Então, eu tenho que ter conhecimento. E também de estratégias humanas que não são descartadas. Eu preciso conhecer aquele povo a qual eu estou indo, ou que eu já convivo, para saber o que eu vou utilizar. Então, você falar nesse país aqui, por exemplo, que a pessoa precisa ser honesta, a pessoa precisa ser íntegra, você não convence quase ninguém. Mas se você falar do amor de Cristo, que aquela pessoa é uma pessoa perdida no pecado, uma pessoa perdida, escravizada de Satanás, é muito mais eficiente, porque o povo aqui já é de natureza e tem o quê? Honestidade, que não é para roubar, que não é para fazer aquilo que não agrada ao nosso Deus, que são muitas das coisas que muitas pessoas fazem em outros países. Então, o nosso dever é conhecer o povo,
conhecer as pessoas que estão ao nosso redor. Ainda que todos sejamos brasileiros e estejamos morando no Brasil. Precisamos conhecer aquelas pessoas que nós estamos levando a palavra, quais são as necessidades, e assim usar uma estratégia humana, mas, acima de tudo, a presença de Deus na nossa vida. Sem isso, não vai ter efeito, porque eu vou ter que proclamar a palavra de Deus para ela, e a palavra de Deus é que é eficaz, não a minha palavra. Mas preciso ter boa dicção, preciso falar corretamente e conhecer tudo sobre aquilo que eu estou falando. Então, primeira característica sobre o Espírito Santo apresentada nesse texto é que precisamos dele para atuar com sucesso na obra de Deus. Pois é o Espírito Santo quem nos unge, segundo este versículo, e também nos capacita a pregar as boas novas com autoridade e eficiência. Sem o Espírito Santo, dificilmente nós vamos convencer ninguém. Não temos essa condição de convencer pelo nosso conhecimento. Desde que aquilo que nós empregamos é a palavra de Deus, o nosso conhecimento também será de grande valor. Querer pregar a palavra de Deus, mas não conhece sobre a palavra de Deus também, não vai ter a eficiência desejada. Uma segunda característica sobre o Espírito Santo que nós podemos ver aqui é que ele é quem nos dirige, é ele quem nos orienta e nos envia. E também nos direciona a quem? Aos necessitados, carentes da mensagem da salvação. Nós não podemos sair assim, querer levar o evangelho para todo mundo, para todos, sem discernimento. O evangelho é para todos, mas eu tenho que ter discernimento. Então eu preciso de quem? Do Espírito Santo, que me direciona, que me dirige, que me orienta e que me envia para o lugar que ele quer. O apóstolo Paulo nos dá exemplo, que ele queria ir para a direita e o Espírito Santo falou vai para a esquerda, ou vice-versa. Então, ser guiados pelo Espírito Santo, e aí nós vamos levar esta mensagem de salvação aos necessitados, aos carentes, no local correto. Então, devemos proclamar também boas notícias, porque está escrito que o Senhor me ungiu para proclamar boas novas, e não más notícias. Más notícias, a mídia já faz isso com muita eficiência e continua fazendo. Não precisa ir muito longe para ouvir más notícias. E é o que mais tem, infelizmente, em todos os meios de comunicação. Por isso que nós devemos proclamar boas notícias. Tem terremoto, tem enchente, tem crimes, mas nós temos que dizer que o Senhor Jesus está no controle e ele é permissão do nosso Deus, ainda que ele não se agrade, mas ele permite. E sempre por algum propósito justo, santo e bom. Então, muitas vezes sofremos, sim, sofremos, mas o resultado não é imediato e não vemos assim a princípio, como comentamos com a irmã que está conosco neste momento, nós comentamos hoje. Então, vamos fazer como o Senhor Jesus, proclamar o ano da graça do Senhor Deus. Este é o ano aceitável do Senhor. Pois é, pela graça que somos salvos, é pela graça que temos o amparo, a ajuda, a proteção e a provisão do Senhor. É somente por esta graça maravilhosa. E nós estamos debaixo da graça do Senhor. E o ano aceitável do Senhor é aquele a qual ele iniciou. Então, a proteção e a provisão do Senhor, somente o Senhor tem poder para resolver todos os problemas do homem. Então, necessita de provisão, necessita de proteção, o Senhor pode fazê-lo. E nós devemos confiar nele, porque ele estará sempre presente, porque é uma das promessas dele, e ele é fiel e cumpre todas as suas promessas. E todas as profecias igualmente. Então, qualquer que seja o problema do homem, problemas físicos, do nosso corpo, fora do nosso corpo, mas que permanece um problema físico, e também problemas espirituais,
principal problema espiritual é a cegueira espiritual, que muitos têm, e não conseguem ver nada espiritual em todas as coisas. Ou seja, todas as coisas acontecem por acaso, ou acontecem por culpa da natureza, mas Deus não tem nada a ver com isso. Isso é cegueira espiritual. E também a opressão maligna, que ocorre em muitos casos e que muitas pessoas não acreditam. Não, isso é uma doença, isso é genético, isso é tudo, menos opressão demoníaca. E outros que também vão para o lado oposto e a pessoa tem uma doença e ele fala que é opressão demoníaca. Ou seja, tem que orar que essa doença vai ser curada. Orar para que a doença seja curada, sim, mas não porque é uma pessoa que tem uma opressão maligna. Existem os dois casos. Opressão maligna, sim, existe, mas a doença natural, como comentei anteriormente, a doença natural também, devido à idade, devido a tudo que está ao nosso redor, ao nosso ambiente, produzem doenças que levam à morte. Isso temos que também entender. O versículo 19 diz: apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e também anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, então fechou o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Nesses dois versículos, o Senhor Jesus declara o quê? Com todas as letras, com grande evidência também, o Senhor Jesus declara que esta profecia do profeta Isaías se cumpriu naquele momento. Com isso que o Senhor Deus deu ao profeta Isaías. Anteriormente, alguns séculos antes, então se cumpriu naquele momento. Então, assim a salvação já não era mais para o futuro. Porque o que Jó disse que eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Não é levantará da terra, é sobre a terra. Então, aqui chegou esse dia. Então, a salvação era para o futuro, mas agora é uma realidade que passou a estar disponível a todos a partir daquele momento. Por quê? Porque ele fala o ano aceitável do Senhor. Foi naquele ano que iniciou-se, então, o seu ministério, marcando, assim, para nós, né, o ministério terreno do Senhor Jesus para curar e salvar o perdido. No versículo 21, ele, então, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, ele disse, hoje. O que significa hoje? Para ele, significa que o tempo de espera acabou. Como eu disse, de Jó, que disse que eu sei que o meu Redentor vive, mas vai se levantar. Ou seja, não é que se levantou, vai se levantar no futuro. Então, hoje significa que esse tempo de espera acabou e a salvação e a libertação, iniciados por Jesus, já estavam disponíveis a partir daquele exato momento. Então, por isso que muitos dizem que ele iniciou o seu ministério desta forma. Então, começa aqui o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor não quer dizer que foi no ano primeiro da era cristã, por exemplo, e acabou. Não. É o ano aceitável do Senhor. Se iniciou. Não é que é um período de um ano de 365 dias. Então, iniciou-se o ano da graça do Senhor. Por isso que nós dizemos, nós vivemos no período da graça. É um período que não dura e nem durou apenas 365 dias. Então é onde nós podemos, a partir desse dia, nós podemos ter os pecados perdoados, ter o perdão de todos os nossos pecados, a salvação eterna e uma chance de uma nova vida com Cristo. Então iniciou-se. Não vai confundir quando iniciou o primeiro milagre de Cristo Jesus, que foi transformar a água em vinho.
Ali não é o início do ministério, ali é o início, o primeiro milagre registrado. Se é o primeiro milagre efetuado por ele, eu não sei dizer, mas registrado na palavra de Deus, sim. E aqui é o início, então, do seu ministério. Em resumo, nós podemos dizer que tudo que o Senhor Jesus fez, né, quando o homem nesse mundo, tudo aquilo que ele fez, quando ele esteve semelhante a você e eu, quando o homem, ele não o fez como Deus, embora fosse Deus. Mas tudo o que ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Então, por isso que ele disse, o Espírito Santo me ungiu para fazer isso. Jesus Cristo, homem. Então, quando o nosso Deus Filho, esteve neste mundo, ele esvaziou-se a si mesmo, então aquilo que ele fez, ele não o fez como Deus, embora ele permanecesse Deus. Ele nunca deixou, nem nunca deixará de ser Deus Filho. Mas nós devemos entender que tudo que ele fez porque ele, como homem, foi cheio do Espírito Santo. E serve para mim, para você e para todos nós, que podemos ser cheios do Espírito Santo e o Senhor fará maravilhas através de você e de mim. Então, Jesus Cristo, homem, não Jesus Cristo, Deus. Pois, como eu já disse, ele esvaziou-se a si mesmo e veio ao mundo em carne. Então, ele deixou a sua glória no céu. Ele não trouxe a sua glória do céu. Está escrito, ele deixou a sua glória no céu. E também ele foi capaz de fazer tudo o que fez. Por quê? Porque o Espírito Santo o havia ungido em sua plenitude. É o que está escrito e que podemos compreender desse texto. Porque o Espírito Santo me ungiu para fazer isto, né? Os cativos, os perdidos, os cegos, os aleijados, os surdos, os endemoniados, todos eles curados pelo Senhor. Então ele foi capaz de fazer isso por causa que ele foi ungido pelo Espírito Santo em sua plenitude. Então, nós devemos nos lembrar que o Senhor Jesus veio a esse mundo para cumprir uma missão e que Pedro, infelizmente, quis tirá-lo de cumprir essa missão. A missão dele é principal, morrer na cruz por mim e por você e ser o nosso advogado diante do Pai. Esta é a principal. Não é que ele veio só para fazer isso. E nós sabemos e vemos, e temos visto, e temos lido, e temos crido, e ele veio para dar vista aos cegos, dar a visão aos cegos, dar a cura ao paralítico, ressuscitar os mortos, dar salvação a todo aquele que nele crê. Então, o que ele está fazendo até hoje, ele permanece o quê? Ele permanece como nosso advogado diante de Deus, intercedendo em nosso favor. Então, o que ele está fazendo até hoje é intercedendo a Deus em nosso lugar, em nosso favor, porque nós permanecemos e, infelizmente, nós ainda continuamos cometendo pecados. Eu posso responder por mim, não sei se você também comete pecados, mas eu ainda cometo muitos pecados. Então, eu preciso de um intercessor, e nosso intercessor é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E também o Espírito Santo do nosso Deus, Deus Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que pedir nem como pedir. Então, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós com o seu maravilhoso, teu Espírito Santo, Senhor Jesus, que do Pai foi enviado para que possamos estar reconhecendo que o Espírito Santo foi derramado
a partir de Pentecostes, permanece até hoje e permanecerá até a vinda de Cristo Jesus. E ele está disponível a você e a mim, para que possamos evangelizar, que possamos ressuscitar os mortos, possamos, não através de nós, não por nós, mas através de nós. Nós não temos nenhum poder de fazer nada. A única coisa que eu consigo fazer bem é pecar. Então, por isso é que nós devemos buscar ao Senhor em todas as nossas necessidades. Agradeço ao nosso Deus por essa oportunidade de estar com todos vocês. Agora, desculpa. Então, é uma minha que está me lembrando e nos lembrando, próximo domingo, segundo domingo do mês, querendo Deus, estarmos aqui, a Santa Ceia do Senhor, e contando com a presença de todos vocês, aqueles que nos veem pela internet, e mais uma vez, então, orar em favor da nossa neta, que não oramos, e lembrando dos nossos irmãos, que eu comentei, o nosso irmão Ogata e o nosso irmão Tiago, e o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. E a nossa filha Miliane, e também pelo falecimento da nossa irmã. E que o Senhor esteja conosco no dia de amanhã, para que possamos estar alegres, celebrando, então, a união dos nossos irmãos que têm estado conosco. Irmão Carlos e a irmã Fabiana. Então vamos aqui louvar e agradecer ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai querido, que teu nome seja engrandecido na vida de cada um desses teus filhos. É mais um dia que para nós se finda, mais um dia que para a nossa irmã se inicia ali no Brasil. Que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo, livrando, concedendo esta graça maravilhosa do teu Espírito Santo habitando plenamente em cada um desses corações, para que possamos levar a tua palavra de salvação com eficácia, com sabedoria, com discernimento, guiados e orientados pelo teu Espírito Santo. E aí teremos vitórias e o teu nome será glorificado. E é no nome santo de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te pedimos esta presença santa, Pai. Fica com cada um desses teus servos, onde estivermos. A nossa neta, que o Senhor esteja restaurando, ó Pai amado. A nossa filha, Miliane, igualmente, concede a tua restauração. Aquele jovem que está no hospital, Senhor, o nosso irmão Tiago, restaura, renova e restabelece e dá alegria aos familiares que passam por esses momentos de incerteza, de tristeza e de dor. A cada um desses pedidos dos teus filhos aqui apresentado, Pai, mais uma vez, te pedimos a tua solução, a tua providência. Também por pela nossa irmã que passou, que os entes queridos possam, e os nossos irmãos em Cristo que vão ali estar, possam estar sendo abençoados, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, e a consolação, o Espírito Santo, seja em cada coração, nesta noite, neste dia. É no nome santo de Cristo Jesus, teu Filho amado, e nós te agradecemos e te pedimos a tua presença santa. Amém, Senhor Jesus. Deus nos abençoe e guarde neste nome precioso. Amém, Senhor Jesus. Possamos estar aqui no próximo domingo, querendo Deus. Amém. Deus vos guarde e livre de todo perigo.